noite. Muito obrigada pela presença de vocês. É um prazer estar com vocês aqui hoje, num dia para nós tão especial, né? Hoje, nós estamos comemorando a nossa primeira live no Espaço Carlos Bainton, no dia que seria o aniversário de 90 anos do Carlos Bainton. Então, uma data especial para a gente, com muita alegria. E eu gostaria de agradecer a presença de vocês, agradecer também aos alunos que fizeram o nosso curso, os que estão fazendo o nosso curso agora, o curso de Psicologia Simbólica Junguiana, e agradecer especialmente, carinhosamente, Paulo e Grace Vilas Boas, que toparam participar da empreitada comigo, e se não fossem elas, seria muito difícil eu poder dar continuidade ao nosso propósito, que é divulgar a psicologia simbólica e criar um espaço como esse para que nós possamos trocar ideias, um espaço comunitário, vamos dizer, né, aberto para difusão de ideias e, enfim, para um convívio e um desenvolvimento, uma troca. Então, agradeço muito a Paula, agradeço a Grace e sou muito mesmo grata a vocês por terem entrado nessa empreitada comigo. Então, gente, eu vou falar um pouco do meu encontro com o Bainton, né? O Bainton foi um mestre, né? E desde eu do grupo de estudos desde em 1997, durante 11 anos, né? Toda semana em Araraquara, né? Araraquara, toda semana. E foi uma experiência fantástica e emocionante. Me sinto profundamente privilegiada por ter vivido essa experiência, né? Porque os conhecimentos e a sabedoria do Bainton, né, foi fundamental na minha formação profissional como analista. E por que não dizer como pessoa também, né? E a minha prática clínica foi muito enriquecida, a profundidade simbólico, né, como resultado dessa relação. E agora eu estou novamente privilegiada por, né, desse projeto que a Marilena me convidou e dar continuidade, né, ao trabalho do Bainton, à teoria. Me sinto realmente privilegiada. E nesse dia especial, né, que é um dia simbólico, que é inaugurado o Espaço Carlos Bainton, no dia do nascimento dele, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês curtam o nosso espaço, participem bastante, que vamos ter muitas novidades durante vários dias, várias vezes. É isso. Bom, estamos aqui, não é, estreando hoje, e a Grace, eu acho que teve um problema de conexão, né? Bom, aqui em São Paulo, pelo menos, choveu demais, eu acho que em Araraquara também, né, Paula? Que choveu muito, e eu, inclusive, eu nem estou com a minha Wi-Fi, eu estou com 4G. E eu espero não cortar também. E acho que foi isso também que aconteceu com a Grace, vamos esperar que ela consiga voltar, né? Mas, enquanto isso, então, vamos conversando um pouquinho, né? E a ideia hoje é apresentar para vocês um pouco do Carlos Bainton e um pouco da teoria dele. Claro que nós vamos fazer isso de uma forma aplicada, nós vamos falar sobre um dos conceitos que eu considero um dos principais na obra, que é o conceito do arquétipo da alteridade, e vamos contextualizar esse arquétipo nos dias de hoje. Mas antes de falar sobre isso, para quem não conhece, Carlos Bainton foi um psiquiatra, analista junguiano. Ele se formou na Suíça, no Instituto Jung, em 1965, e desde então ele passou a desenvolver o que depois veio a ser a psicologia simbólica, ou psicologia simbólica junguiana, que tem uma característica de fazer uma unificação entre vários conceitos de várias correntes diferentes. As principais são a psicanálise e a psicologia analítica. Então, a psicologia simbólica conjuga esses dois saberes e, além disso, traz também para o corpo teórico ideias de Neumann, de Teilhard de Chardin, de Heidegger, de outros pensadores, e fazendo com que a teoria fique algo bastante
atual, bastante nova. E, além da parte teórica, há uma proposta que vem junto com as técnicas expressivas, que faz com que a aplicação prática da teoria seja também muito interessante, muito efetiva e que propicia uma boa possibilidade de trabalho terapêutico. Então, além da teoria da psicologia simbólica, temos a teoria da psicopatologia, temos um pensamento ligado à educação e também toda essa parte teórica, prática, ligada às técnicas expressivas, que trazem para a teoria a vida, essa coisa de animar. Né? As técnicas expressivas, elas animam, elas trazem as emoções para a psicoterapia. Então, nós saímos de uma coisa apenas verbal para ter algo muito vivencial, dramática até nós poderíamos dizer. Então, essa é, assim, em linhas gerais, a psicologia simbólica, a psicopatologia, que eu estou dizendo que existe, a educação, né, também dentro dessa perspectiva. E agora, então, a nossa ideia vai ser trazer a aplicação hoje prática da psicologia simbólica, pegando um dos arquétipos fundamentais, que é o arquétipo da alteridade. Para quem não conhece a teoria, eu vou falar assim um pouquinho, não é, a intenção não é ter uma aula teórica, evidentemente, mas só para contextualizar, Jung falava do arquétipo como sendo a expressão do inconsciente coletivo. E Beitel propõe que a consciência também tem os seus arquétipos. Então, o arquétipo não é apenas da consciência, do inconsciente, mas também da consciência. E dentro dessa perspectiva, ele traz 4 arquétipos que compõem o que ele chamou o quaterno arquetípico, regente, que são os arquétipos matriarcal, patriarcal, de alteridade e de totalidade. O arquétipo matriarcal, em pouquíssimas palavras, é o arquétipo da sensualidade, da intimidade, do aconchego, do aqui e agora, da presença. Esse é o arquétipo da alteridade, ligado também ao prazer. Nós temos o arquétipo patriarcal, que é o arquétipo da organização, o arquétipo do planejamento, um arquétipo que está associado à abstração, à capacidade de fazer sacrifícios, por exemplo, né, de adiar um impulso. E ele, junto, o arquétipo patriarcal, junto com o arquétipo matriarcal, eles podem estabelecer um diálogo, porque eles são polares, eles são coisas diferentes, são expressões diferentes, e quando eles dialogam, eles vão constituir o arquétipo da alteridade. Então, o arquétipo da alteridade é aquele que está na base da democracia, na base do diálogo, ele está na base da compaixão e daquela perspectiva de que eu posso ter um direito, o diferente de mim também tem o mesmo direito. Né? Eu posso perceber a minha luz, mas eu percebo a minha sombra. E a outra pessoa, a mesma coisa. Então, o arquétipo da alteridade é o arquétipo da comunhão, da conjunção. Depois nós temos o arquétipo da totalidade, que é um arquétipo que vem assim, conectado com a conclusão das elaborações. Ele arremata as elaborações. Mas hoje nós vamos falar desse arquétipo da alteridade e, pensando nele nos dias de hoje, eu vou fazer uma pequena introdução, depois a Paula vai falar sobre um aspecto específico. Grace, eu vou tentar depois ver se eu consigo que ela entre, e falará sobre outro aspecto, mas eu vou introduzir isso pensando nos nossos dias, no Brasil, mas serve para outros lugares também, em que nós temos vivido uma grande polarização e que passa a ser quase um lugar comum as pessoas comentarem: nós estamos muito polarizados, o Brasil está muito dividido, tem uma grande polarização. E, ao mesmo tempo, muita gente dizendo: nós precisamos ultrapassar essa polarização, nós precisamos criar uma terceira via, nós precisamos buscar um caminho comum.
teoricamente, o que acontece, assim, como é que a gente poderia traduzir para a teoria essas falas? Nós estamos vivendo dentro de uma dominância patriarcal defensiva, que é essa polarização extrema, muitas vezes com agressividade, com destruição. Então, não é o arquétipo patriarcal na sua plenitude, né, no seu aspecto mais saudável, que é próprio dele criar polarização, porque ele é um arquétipo que faz a discriminação, ele separa joio do trigo, esse é o arquétipo patriarcal, né? Mas nós temos essa polarização defensiva, e o que as pessoas estão almejando é a entrada do arquétipo da alteridade, porque é esse arquétipo que vai propiciar a integração dos opostos. É a alteridade que vai permitir que nós possamos falar, por exemplo, os últimos serão os primeiros. Né? É o arquétipo que nos dá a possibilidade de viver o símbolo e as metáforas de uma forma muito profunda e ampla. Então, é dentro dessa perspectiva do arquétipo da alteridade que eu passo para a Paula, né, falar agora o recorte que ela escolheu para a gente hoje. Paula, por favor. Tá ok. Gente, diante de tudo isso, Maria Helena fez uma bela introdução ao tema que eu escolhi. Eu quero falar sobre preconceito, tá? Porque é uma das questões mais absurdas que a gente pode abordar aqui, referente a essa dificuldade da implantação da alteridade no cenário cultural do Brasil e do mundo, né? O preconceito racial, de sexo, de classe, de gênero, né? Preconceito de todos os tipos. E é exatamente o preconceito o oposto da noção de alteridade, porque é a não aceitação do outro diferente. Né? É o oposto, porque a alteridade, como a Maria Helena acabou de falar, né, está associada a uma relação eu-outro de maneira simétrica, igualitária, dialética, criativa. Né? É poder se colocar no lugar do outro. Grace entrou. E o preconceito, ele está inserido em todos os círculos de interação humana, né? Pode ser configurado uma atitude, um sentimento, uma ação, né? E ele principalmente aparece nos momentos de convívio com outro diferente, com pessoas diferentes, né? Com desconhecido, né? Então, intolerância é a diferença dos grandes problemas sociais do mundo, gente. E a gente pode verificar de maneira cotidiana nos noticiários sobre conflitos nos países, envolvendo discriminações étnicas, raciais no próprio Brasil, divergências políticas, religiosas e outros vários aspectos, né? E no nosso contexto, né, eu escolhi, porque se falar de preconceito, a gente pode falar, sei lá, horas e horas, né? Porque tem vários preconceitos, né? Mas o preconceito racial, no nosso contexto, é o mais comum e mais problemático. Né? A gente ouve toda hora no noticiário, né? Falando sobre racismo. E a segregação racial está intimamente ligada a problemas sociais, como desigualdade, violência, pobreza. Né? E aí, como a Maria Helena falou, essa polarização está muito associada à nossa cultura ocidental. Porque ela é a união de culturas onde há uma forte fixação no dinamismo patriarcal, que polariza. Né? E ao longo da história da cultura ocidental, muitas expressões do arquétipo matriarcal eram consideradas sombrias, menos importantes, tinham que ser reprimidas. Né? E eu vou falar mais um pouquinho, para vocês entenderem melhor. Então, isso influencia até hoje a forma como o ocidental percebe as culturas nativas, pois o dinamismo matriarcal ele acabou sendo reduzido ao princípio do prazer, ao selvagem, ao infantil, ao inferior. Né? E se a gente pensar, né, a antropologia, ela se originou como uma ciência fortemente etnocêntrica. Então, os primeiros antropólogos ingleses eles propunham uma teoria que chamavam de classificação das raças. Né? E era extremamente racista, etnocêntrica. E eles achavam, por exemplo, que havia uma hierarquia das raças, que se atestava pela cultura. Quanto mais claras as pessoas, mais desenvolvida a cultura.
né? E ao passo que a sociedade formada por pessoas de pele mais escuras tende a desenvolver culturas inferiores. Então, essa ideia, vocês veem que é uma ideia muito arraigada na nossa cultura ainda, né? E a alteridade, né, como a Marilena falou, é exatamente o diálogo criativo entre esse dinamismo patriarcal polarizado e o dinamismo matriarcal. E aí, para falar com vocês, eu andei pesquisando, né? O Laurentino Gomes é um jornalista que escreveu sobre a escravidão. Ele tem 3 volumes que são sensacionais, são volumes que ele fez uma ampla pesquisa sobre a escravidão no Brasil, muito dedicado e muito importante. E tem trechos que eu recolhi para mostrar para vocês que a gente fica chocado e verifica que até hoje muitas dessas ideias ainda prevalecem, né? Então, foram 380 anos de trabalho escravo legalizado, né? E sobre um tipo de argumento assim, que os negros vieram para o Brasil e eles só conseguiam chegar aqui através das correntes marítimas porque eles iam ser convertidos ao catolicismo. Então, quem falou isso foi o filósofo jesuíta Padre Antônio Vieira, que ele era super influente assim, na história do Brasil no século XVII. Ele falava assim, olha, de Angola para o Brasil e vice-versa, só podiam ser explicados pela intervenção milagrosa de Nossa Senhora do Rosário, que dessa forma propiciava a salvação dos negros africanos convertidos ao catolicismo. Também se configurava, né, no Brasil, eles não queriam abdicar dos negros por causa da agricultura, porque eles diziam que nem a libertação dos pretos, nem mesmo a real cessação do tráfico a agricultura no Brasil iria sobreviver. Então, tinha uma série de coisas, né, para manter esse tipo de pensamento, de interesses, né? E a escravidão, ela era tão natural na sociedade brasileira do século XVII, XVIII e XIX, que mesmo os religiosos, os que pretensamente pensavam no outro, né, eles tinham escravos. Dom Pedro II, por exemplo, ele era contra a escravidão, mas ele também tinha escravos. Negros alforriados também tinham escravos. Então, a gente vê, né, como é difícil exercer autoridade no mundo. Quando bate de frente com interesses, né, de vários pontos econômicos e crenças, né? Então, agora, por incrível que pareça, em todo o período transcorrido após a abolição, existem consideráveis parcelas da população que ainda são explorados em trabalhos análogos à escravidão, principalmente negros e seus descendentes. Então, nós vamos falar um pouco mais à frente dessas últimas notícias, né? Mas são rotineiras veiculações na mídia de mulheres negras mantidas em cárcere privado, em residências de bairros ricos, principalmente nos grandes centros, de refugiados da América do Sul que trabalham em regime de semi-escravidão, em confecções de roupa, né? E os nordestinos, né, gente, que a gente ficou sabendo, né, nas vinícolas do Rio Grande do Sul, em condições análogas à escravidão, né? Então, aqui, a sombra da cultura de dominância do patriarcal defensivo aparece, demonstrando o preconceito em relação às culturas que apresentam maior dominância do arquétipo matriarcal. Então, tem colocações que o Byton fala, que até eu recolhi aqui, ele fala assim, que pelo fato da tradição cultural do Ocidente apresentar forte predominância patriarcal, com grande repressão matriarcal, devido às suas raízes romano-judaicas cristãs, o viés cultural contra o matriarcal é imenso. Então, acontece que as culturas, né, afro-brasileiras e índias apresentam essa exuberância do dinamismo matriarcal, né, e contribuiu muito para serem consideradas inferiores pelo etnocentrismo europeu. Então, a gente precisa resgatar esse dinamismo matriarcal reprimido e reconhecer o papel importante dele, né, na vida individual e social, né? Isso é super fundamental para essa implantação da democracia tão clara para nós, né? Então, outra questão, né, que eu também recolhi do livro do Laurentino Gomes, né, tem
um sargento chamado Toné, e ele descreve, né, a melhor forma de conviver e dominar os escravos, né? E nessa cartilha, o próprio Toné define, é tão interessante, a predominância desse arquétipo matriarcal, mas sempre considerando, né, como inferior. Ele fala assim: a curiosidade, a imprevisão, as efervescências motivadas por paixões, a inabilidade para se regrar, a vaidade, o furor por se divertir, o ódio ao trabalho, que assinalam geralmente a adolescência dos europeus, marcam todos os períodos da vida dos pretos, que se podem chamar homens-crianças. Né? Então, aqui a gente está vendo essa descrição do matriarcal, mas sempre considerando como uma coisa inferior. Né? Os europeus consideravam-se superiores. Né? E eles justificavam as execuções e os aterradores castigos impostos aos escravos, classificando eles como seres inferiores. Então, mais uma fala desse Toné, né? Que a gente já começa a associar com coisas recentes. Né? Ele fala assim: podemos considerar seu resgate das mãos dos primitivos donos e a inferioridade de sua raça como circunstâncias atenuantes que devem tirar qualquer escrúpulo de consciência ao senhor humano, que praticam dos seus negros a máxima do evangelho, não fazer aos outros aquilo que não quereríamos que nos fizesse a nós. Vocês veem que ele justifica, né, machucar os negros, tratá-los com maldade, crueldade, porque eles eram inferiores. Agora, a gente vê hoje em dia, em nível mundial e no Brasil, o recrudescimento desse patriarcal terrível na cultura, né? Na sua forma mais primitiva. É como se a gente estivesse retornando a esse período da escravidão. Então, quando a gente soube, né, dias atrás, desses 207 trabalhadores que atuavam na colheita e carregamento de uva, numa vinícola, né, bem conhecida, em Bento Gonçalves, eles estavam vivendo nessas condições precárias, análogas à escravidão, e denunciando que foram vítimas de agressão, incluindo o uso de choques elétricos, spray de pimenta, cacetetes. E, segundo eles, e os outros que não eram nordestinos, a violência física era reservada a quem era da Bahia. Né? Então, o que aconteceu em Bento Gonçalves vai de encontro ao que nós falamos, o perfil de vítimas do trabalho escravo no Brasil. Negros, jovens, poucos anos de estudo, oriundos da região Nordeste e, claro, pobres. Né? E aí, para completar, cereja do bolo, choca de nos ouvir o que o vereador do Caxias do Sul falou sobre os nordestinos, né? Subjugados em Bento Gonçalves. Ele falava assim: não contratem mais aquela gente lá de cima, vindo da Bahia, deem preferência a empregados vindos da Argentina, mais limpos, trabalhadores e corretos. Nunca tivemos problema com um grupo de argentinos. Agora os baianos, cuja única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que fosse ter esse tipo de problema. Né? E que isso sirva de lição, que vocês deixem de lado esse povo que está acostumado com carnaval e festa. Gente, que isso, né? O Brasil é um país cordial? Não é, né? Então existe essa polarização, que a Marilena falou, de um arquétipo patriarcal defensivo, né? Que faz essa separação de uma parte regional que se considera superior e outra que considera inferior. Por quê? Porque, principalmente que a região do Nordeste, ela tem um aspecto de grande exuberância matriarcal. Né? Então, a arte, a música, a dança, as maravilhosas expressões artístico-culturais acontecem nessa parte do país. E todo mundo curte, gosta, né? E a gente deve esse valor tão precioso aos nossos irmãos. Mas os estereótipos difundidos tratam e tratavam o Nordeste como uma região inferior, de gente preguiçosa, né? Que não sabe votar, que merece a seca. Né? Então, a gente está distante ainda de viver em uma sociedade onde a consciência de alteridade predomina. Mas, por outro lado, né? Como sempre tem o outro lado, aconteceram inúmeras manifestações, né, que denunciam e expõem de forma crítica essas atitudes preconceituosas. Por exemplo, o vereador foi cassado, a mídia noticiou extensamente, inclusive teve mais outras
né, Marilena, encontraram mais outras pessoas em regime de escravidão no Sul também. E houve uma mobilização enorme para boicotar as vinícolas. Os próprios moradores da cidade de Bento Gonçalves se manifestaram. Então, existe um movimento buscando essa alteridade, né? E os movimentos negros, eles são também movimentos sociais históricos, né, que lutam pela igualdade social, pelos direitos da população negra. Então, está existindo uma maior representatividade, mas ainda é uma luta longa, né? Então, para finalizar, né, apesar da fixação nesse patriarcal defensivo da cultura, né, que favorece uma hegemonia de uma população sobre a outra, né, e essa grande desigualdade social, começam a existir debates, né, que abrem espaço para a entrada do dinamismo de alteridade, né? Isso possibilita o maior respeito e escuta do outro diferente, né? Então, esse é o recado que me interessou falar para vocês hoje, sobre o preconceito, principalmente o preconceito em relação à raça, né? Obrigada, Paula. Olá, boa noite a todo mundo. Eu acabei caindo aquela hora e agora só pude voltar agora, né? Eu sou Grace, eu fiz um pouco durante algum tempo, grupos de estudo com Baito em supervisão. E tenho o prazer de participar junto com a Maria Helena do curso de Psicologia Simbólica, que tem, né, nós tentamos, ela deve já ter falado, que eu acabei não ouvindo, dar continuidade ao pensamento do Baito. E hoje, o tema que eu escolhi falar um pouco, pensando na alteridade, é sobre a natureza e sobre o que estamos vivendo nesse momento em relação às alterações, né, e a nossa relação do planeta, enquanto planeta, né? E toda a interação que nós vivemos com essas, tanto com o patriarcal, que é e o matriarcal. Então, com tudo isso e com todos esses desastres que nós estamos vivendo nesse momento e que tem nos chocado tanto, né? Todas essas questões climáticas, todas as questões, os desastres, né, a que estamos presenciando e que tem nos deixado extremamente assustados e sobre a nossa atuação no planeta. E pensando nisso, né, e pensando também na questão da Amazônia, na questão das queimadas, da devastação da floresta, na poluição dos rios, no quanto o nosso diálogo com os aspectos tanto criativos quanto defensivos, tanto do patriarcal quanto do matriarcal, tem nos trazido tantas questões para esse momento. Eu acho que estamos vivendo um momento de uma entrada, talvez, num momento de alteridade, na hora que nós conseguimos olhar para essas questões e perceber que somos parte delas e, ao mesmo tempo, assim, que precisamos integrar não só esses aspectos no que ele tem de criativo, mas também em questões que eu acho que antes nunca tinham chegado à nossa consciência, ou pelo menos vivíamos como se não nos dissesse respeito. Então, assim, as questões dos povos originários, os desastres, né, que têm
acontecido tão próximos, né, a todos nós, a questão da perda dos nossos rios, se pensarmos em Brumadinho, se pensarmos em Mariana, em Minas Gerais, a mobilização que aconteceu pela Serra do Cipó. Então, assim, que são questões, hoje, a questão da questão dos índios, né, e dos Yanomamis e dos povos originários que estão conseguindo, né, ou a gente está conseguindo olhar para essas populações com um olhar mais respeitoso, no sentido de perceber as diferenças e perceber a importância de integrar, né, esses aspectos, a interação, né, entre as espécies, o prejuízo, né, do desenvolvimento e, ao mesmo tempo, assim, o respeito, a possibilidade de restaurar a importância da agricultura, mas, ao mesmo tempo, das questões sustentáveis, né, do esgotamento das nossas reservas naturais, né. Eu assisti uma fala do Krenak, em que ele fala de uma natureza que é mais afetiva e que, ao mesmo tempo, nos traz uma relação com a vida de uma outra forma. E coincidentemente, ontem a gente teve o Oscar, teve um pronunciamento de um dos índios, desses povos originários, de um desses líderes dessa população, em que ele fala da nossa responsabilidade sobre a questão do ouro e a questão do garimpo e da poluição que esse garimpo e da responsabilidade que nós acabamos tendo ao ignorar a origem daquilo que nos enfeita, daquilo que nos tão supérfluo para nós e tão fundamental para eles. Outra coisa que me chamou muita atenção foi poder olhar, através do olhar dos nossos fotógrafos e dos nossos jornalistas, o trabalho que Sebastião Salgado acabou desenvolvendo lá no Rio Doce, né, numa propriedade dele que ele recebeu e que eu achei muito interessante, que o quanto ele tornou aquele espaço um espaço no qual ele se dedicou para restaurar um pouco a natureza que havia sido tão ferida ali, né? Eu acho que também o outro, o João Moreira Salles, né, que fez um trabalho muito interessante ao escrever um livro. Ele estava comentando que a experiência de estar na Amazônia e olhar através de lá para o que significa a floresta e o quanto o aprendizado e as experiências foram importantes nesse sentido. Eu diria que os aspectos que a nossa preocupação em alimentar, em nutrir, né, a nossa população, ela não pode deixar de lado
não só o desenvolvimento, mas também a buscar um diálogo, né, entre esses dois aspectos. E, ao mesmo tempo, pensar nessas alterações atmosféricas, né, e climáticas como parte de nossa responsabilidade, no sentido de privilegiarmos sempre a questão da alteridade, de não nos fixarmos em uma polaridade, valorizando e sem considerar a possibilidade da interação entre as duas. Bom, eu acho que tinham algumas outras coisas para eu falar, mas eu tenho a impressão que o nosso tempo também está caminhando e a Maria Helena parece que vai falar alguma coisa, né, Maria Helena? Pode concluir, Grace, se quiser, tranquilo. Eu acho que, bom, eu diria que o nosso envolvimento com o nosso planeta e o nosso envolvimento com todas esses movimentos em direção a uma integração das culturas que eu acho que eram bastante desconhecidas para nós e que agora nos surpreendem com narrativas muito impressionantes e, ao mesmo tempo, de uma sabedoria ancestral que eu acho que ficavam um pouco distantes do nosso aprendizado, do nosso dia a dia. E que eu acho que assim, o momento de pensar na natureza, né, e de nós como parte dessa natureza, como uma organização e um funcionamento integrado, em que não só o diferente, né, mas a gente poder pensar que o nosso olhar nós temos que aprender a ter um olhar mais distanciado de eu acho que de uma coisa mais egóica, de mais limitada, para poder pensar em termos de vida, em termos de continuidade nesse nosso tempo atual. Acho que é isso, Maria Helena. Muito bom. Obrigada. Muito bom. Então, aproveitar um pouco a fala da Paula e da Grace para dar uma arrematada aqui na alteridade. Né? Quando a Paula fala da escravidão, nós temos um exemplo da polarização muito sombria, né? Porque há a ideia de que um é superior ao outro. Então, o branco é superior ao negro, o rico é superior ao pobre, enfim, o homem é superior à mulher, e várias polaridades, né, que fazem com que a sociedade fique muito discrepante e com pouca abertura para o diferente. Né? Uma das questões, né, quando a Grace fala da natureza, a importância da diversidade. E essa diversidade, muitas vezes na sociedade, não é bem vista, não é acolhida. O diferente, quando nós não temos uma consciência de alteridade, quando nós não valorizamos o outro, quando o outro ocupa um lugar inferior no nosso olhar, né, nós impedimos uma troca simétrica, nós impedimos um respeito às diferenças. Né? A alteridade precisa de consideração, de respeito ao outro, né? De aceitação do diferente. E, por isso,
uma das características, uma das funções estruturantes fundamentais é a função da ética. Porque a ética vai nos dizer o que é o bom e o que é o mal. Quando nós estamos dentro de uma consciência de alteridade, nós podemos reconhecer esse mal em nós e no outro. Né? E não para simplesmente aceitar ou fechar os olhos ou dizer, já que eu tenho, todo mundo tem, já que eu tenho, não é tão ruim assim, já que eu tenho, não é tão grave. Né? Mas se eu tenho uma obrigação ética de transformar esse mal, né? De pegar aqui a minha dificuldade, o meu sintoma, a minha doença, o meu preconceito, né? Nós temos falado tanto de preconceito estrutural, nós precisamos reconhecer os nossos preconceitos para, a partir deles, nós transformarmos a nossa consciência. Então, quando nós falamos dessa possibilidade de que as polaridades se conversem, quando elas podem dialogar, isso não significa que a alteridade aceite tudo. É um conceito que, às vezes, eu fico pensando que é um tipo quase de pseudo-alteridade, essa ideia, o outro, sempre o outro tem algo de bom. Às vezes não tem. Né? Não são todas as situações que podem ser consideradas como algo digno. Existem coisas que são intoleráveis, que são inaceitáveis. Né? Existem graus de sombra que nós não podemos querer lidar com ela de uma forma de alteridade. Nós pegamos, por exemplo, uma situação terrível, que foi jogar bomba atômica, Hiroshima e Nagasaki, isso é inaceitável. Né? Existem limites éticos, limites da liberdade do outro, da consideração ao outro, que nós não podemos transigir, nós não podemos acolher. Então, a alteridade também significa ter limite, né? O limite ético. Na hora que a ética é ultrapassada, na hora que a ética é jogada fora, não há mais possibilidade de alteridade. A alteridade implica na dimensão também do arquétipo matriarcal, da empatia, da capacidade de se colocar no lugar do outro. Se eu não posso fazer isso, se eu não tenho essa condição de me colocar para saber como é que o outro sente, como é que o outro vivencia, qual a dor do outro, como é que eu posso lidar com essa pessoa, com essa incapacidade dentro da alteridade. Então, eu estou falando isso porque, às vezes, nós temos uma impressão que a alteridade não tem sombra, que, no caso, é outra coisa que eu já posso me referir, mas como se a alteridade aceitasse tudo. E não é verdade. A alteridade não pode aceitar tudo. Se nós aceitamos tudo indiscriminadamente, nós corremos o risco de estabelecer relações sadomasoquistas. Porque se eu abro completamente, sem limite para o outro, se o outro for alguém que me respeite, está ótimo. Se o outro for alguém incapaz desse respeito, incapaz da consideração, incapaz de utilizar a ética para considerar e respeitar o diferente, nós vamos estar numa relação de abuso. Então, isso é muito importante. Né? Saber que a alteridade não é simplesmente acolher tudo, respeitar o outro indiscriminadamente. Né? Que às vezes eu ouço isso, fico até assim incomodada das pessoas sempre acharem que não, a gente tem que olhar, tem que entender. Depende. Né? Eu não vou poder querer lidar com alteridade com um torturador. Eu não vou querer saber como ele está se sentindo enquanto ele me tortura. Não dá. Né? Então, a sombra da alteridade, quer dizer, não só este olhar sombrio sobre ela, mas a sombra da alteridade
está muito associada à demagogia, né? À mentira, a uma certa disfarçatez em que a pessoa conta para o outro o que o outro quer ouvir, mas sabe que está mentindo, né? Então, eu estou falando isso porque a alteridade é o arquétipo presente nessas transformações tão necessárias, né? Na sustentabilidade, na possibilidade futura de ultrapassarmos preconceitos, de considerarmos com respeito aqueles que são diferentes de nós, seja no reino animal, vegetal, né? No reino humano, né? Quando nós chegarmos nesse dia, né, nós vamos ter a alteridade implantada de uma forma saudável, de uma forma a apontar para um crescimento, né? Inclusive, Baiton falava muito, ele estudou muito, apreciava muito o que ele chamou da teoria arquetípica da história. Baiton gostava muito de trabalhar com a história e ele tinha um olhar desde os primórdios do desenvolvimento da consciência até os dias de hoje, né? Isso para ele era muito importante. E nós temos essa esperança de uma evolução, numa possibilidade da consciência se ampliar, né? De chegar um momento em que nós possamos considerar a Terra como a casa de todos, né? Nós possamos perceber aquilo que Buda dizia, não é? Eu não posso ser Buda enquanto todos não forem Budas. Nós somos um, na verdade, nós temos as mesmas origens, viemos das estrelas, né? Da poeira das estrelas, né? Teilhard de Chardin falava isso muito bonito, de um modo muito poético. Mas isto, não é, sermos irmãos, não significa fechar os olhos para a sombra, né? E a sombra precisa ser identificada dentro desse olhar da psicologia simbólica. A sombra é o mal. Então, não dá para ser conivente com o mal, dá para reconhecer o mal e colocá-lo na mesa para ser transformado. Ser acolhido para isso, mas não ser acolhido para ser reproduzido ou aceito como algo bom, né? Essa inversão das polaridades é um problema que justamente nos leva ao sadomasoquismo. O que é ruim passa a ser visto como bom, o que é bom é visto como ruim. E aí os valores ficam todos, não é, inadequados. Então, só para fechar, quando eu mencionei a ética, eu queria falar da ética segundo Neumann, que tem um livro dele que é Psicologia Profunda e a Nova Ética. A ética da individuação, a ética daquilo que nos faz crescer, aquilo que propicia um desenvolvimento, seja no âmbito do self individual, no self cultural, no self familiar, no self planetário, né? E até mesmo num self cósmico, né? Porque nós estamos até já interferindo com lixo pelo cosmos, né? Então, a possibilidade de nós desenvolvermos essa ética em que o bem é aquilo que respeita e que nos faz crescer, nos leva no caminho da individualidade. Então, essa é a ideia, que não é uma ética baseada no matriarcal, que é eu gosto, então está valendo. O matriarcal é um pouco assim, né? É o meu prazer, então se está bom para mim, está valendo. Não é essa a ética. E também não é a ética do patriarcal, que pode ser o meu poder, o meu bem-estar. Se para mim está bom, para o resto não me importa, né? Então, não é essa a ética, né? Ética de alteridade. Então, é dentro disso que nós não podemos aceitar qualquer coisa. Bom, nós hoje estamos fazendo a primeira live do nosso espaço. Esperamos que seja a primeira de muitas, né? A próxima live será dia 28 de março. Nós vamos ter a Juliana Botelho Keating, que foi uma colega, né? Ela é psicóloga, uma colega que fez a nossa primeira turma do curso de Psicologia Simbólica.
e ela vai apresentar uma interpretação psicodinâmica do filme Nasce uma Estrela. Isso vai estar no nosso Instagram, mas para quem está aqui e quiser participar, vai ser um prazer. E ela pediu para que vocês vejam, né? Existem várias versões desse filme, mas ela vai trabalhar, sobretudo, com essa que passou há pouco tempo com a Lady Gaga. Vai estar tudo lá colocadinho, bonitinho no Instagram, mas já é uma antecipação. E nós também queríamos propor a vocês, nós temos aqui um pouquinho, são 9 minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, agora a gente vai conseguir ler, porque enquanto eu vejo que está passando coisa, mas eu não consigo prestar muita atenção. Se alguém quiser fazer uma pergunta, tem aqui comentários, adorei, parabéns, obrigada, Maria Tereza. A Rosane já passou aqui, né? Estou vendo aqui a Sueli, que passou também. E abrir para vocês perguntas agora, mas também dizer que, se vocês quiserem, vocês podem fazer perguntas pelo nosso e-mail, e aí nós vamos respondendo, ou no próximo encontro, não da Juliana, no outro, nós podemos responder essas perguntas. Nós queremos realmente fazer um espaço interativo, né? E não só nós fiquemos aqui, né, falando, mas tem essa troca. Então, o nosso e-mail é espaço, sem a cedilha, né? Então, fica spaco.carlosbainton@gmail.com. Quem quiser escrever fazendo pergunta, tá ótimo. Nós aproveitaremos e falaremos sobre isso no nosso próximo encontro, não este com a Juliana, o seguinte. A nossa ideia é mais ou menos a cada 15 dias, nós estamos por aqui. Hoje foi excepcionalmente numa segunda-feira, de novo em homenagem ao Bainton, aos seus 90 anos. Nós escolhemos esse dia, mas em geral vai ser às terças-feiras nosso encontro. E nós estamos assim muito convictas de que essa seria a melhor homenagem para ele, né? Nós focarmos no desenvolvimento da teoria que para ele foi tão cara, que foi a obra de uma vida. Então, a melhor maneira que encontramos de homenageá-lo é falando daquilo que ele plantou, né? Nos nossos corações, nas nossas mentes, e um pouco para frente as ideias dele. Tá bom? Se alguém quiser ainda fazer uma perguntinha, dá tempo. Se não, queremos agradecer vocês. Então, gente, super obrigada, Paula, Grace. Eu achei muito, muito bom poder participar, né? Eu espero que continue sendo um sucesso, assim, o nosso espaço, né? Com bastante participação de todo mundo. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Foi muito bom ouvir vocês também, né? E iniciar, né? Dar mais um passo aí na divulgação da obra do Bainton, que eu acho muito importante que não se perca, tá? Isso aí. Nós vamos fazer essa jornada agora, dando mais um passinho, né? Mas com depois mais pessoas se juntem e que a gente possa fazer uma grande caminhada com muitas pessoas e seguirão depois de nós. Bom, sim, com certeza. Muito obrigada a vocês todos. Obrigada, Paula. Obrigada, Grace. Obrigada pela parceria. Obrigada, Helena. Obrigada, Paula. Boa noite para todo mundo. Até mais. Gente, boa noite, então. Boa noite. Boa noite. Até. Boa noite.